E aí pessoal, tudo bem com vocês? Continuando a série Alterações cromossômicas, mutações. Tipos de mutação. Cromossômicas são alterações no número ou na forma dos cromossomos. Tem vídeo aqui no canal dessa série mostrando todas, ou pelo menos a maioria delas, as mais conhecidas, alterações cromossômicas, ok? Gênicas, alterações na sequência de genes. Alteração na sequência de bases nitrogenadas de determinado gene durante a duplicação da molécula de DNA. Agora, a gente vai falar sobre mutações cromossômicas estruturais, porque vídeos sobre alterações cromossômicas numéricas, nós já falamos sobre as alterações cromossômicas numéricas chamadas de aneuploidias. O que significa isso? Um aumento ou diminuição no número de cromossomos específico, ou no número de cromossomos sexuais ou alossômicos, ou nos cromossomos autossômicos. Vamos traduzir. Se essa alteração cromossômica ela for não na quantidade de cromossomos, e sim na sua formação cromossômica, na sua estrutura, na parte física do cromossomo, nós chamamos isso de alterações cromossômicas estruturais. É completamente diferente de alterações cromossômicas numéricas, que a gente já estudou e tem uma série de vídeos aqui no canal falando exatamente disso. Para ficar mais simples, alteração cromossômica numérica, euploidia, alteração no conjunto total de cromossomos, ou alteração cromossômica numérica do grupo das chamadas aneuploidias, são alterações ou para mais ou para menos em grupos específicos de cromossomo, ou cromossomos autossômicos, para mais ou para menos, ou cromossomos alossômicos ou sexuais, para mais e para menos. Então, alterações cromossômicas são divididas em duas categorias, tá? Alterações cromossômicas numéricas, nós estudamos aqui as aneuploidias, são cromossomos a mais ou cromossomos a menos, em grupos específicos, e as chamadas alterações cromossômicas estruturais, que é esse novo grupo aqui agora, ok? Vamos lá. Deficiência ou deleção. O que é deficiência ou deleção? Ela acontece quando um cromossomo perde um segmento em função de quebras. Então, é fácil de você associar. Deleção ou deficiência é uma quebra. Quebra na estrutura do cromossomo, na estrutura física dele mesmo. Quando esse cromossomo ele é quebrado, ele vai perder partes. Então, é muito comum você encontrar o nome deficiência, deleção, ou perda por quebra, ou apenas quebra, ou apenas deleção. Deficiências muito acentuadas podem ser letais. Então, quando acontece a perda de muito material, de uma sequência muito grande de genes, o que acontece? O que acontece é a morte. Uma vez que a perda de muitos genes altera profundamente as condições do indivíduo. Ok? Segunda categoria de alterações cromossômicas estruturais se chama duplicação. O nome já sugere um ou mais segmentos em dose dupla em um mesmo cromossomo. Isso nem sempre reduz a variabilidade de um organismo. Naqueles que toleram duplicações, um dos trechos em duplicata pode sofrer mutação, sem que isso interfira na adaptabilidade do organismo. Então, primeiro caso de alteração cromossômica, deficiência, deleção, quebra ou perda. Segunda, duplicação. Olha aqui. Mutação cromossômica estrutural, deleção. Você tem aqui a sequência normal de genes na estrutura do cromossomo. E aí, por uma série de razões,
acontece a quebra e, por isso, a perda dessa parte, desse pedaço, dessa área no cromossomo. Como acontece a perda dessa área, pode acarretar dano. Se a perda é muito significativa, isso pode tornar a vida inviável e ser letal para o indivíduo. O nome disso, deleção. Duplicação. Olha aqui. Você tem um cromossomo aqui normal e você tem aqui agora um cromossomo que depois do centrômero ele tem um trecho duplicado, em duplicata. O nome disso, duplicação. Vamos lá. Seguindo as alterações cromossômicas estruturais, vamos falar agora sobre inversão. O que é inversão? É a quebra no cromossomo em 2 pontos ou mais, e o segmento entre as quebras apresenta um giro ou uma torção de 180 graus. Ou seja, a sequência de genes ela é invertida em relação à sequência anterior. Tipos de inversão. Você tem ainda a chamada inversão pericêntrica e a inversão paracêntrica. O que é uma inversão pericêntrica? É quando ela envolve um segmento cromossômico que tem centrômero. Por isso o nome pericêntrica. Paracêntrica, quando o centrômero não está no segmento que foi invertido. Então observa, ó. Aqui está o cromossomo, aqui as regiões onde acontece a quebra, inversão pericêntrica, o segmento sofre o giro ou a torção de 180 graus e ele vai se soldar de forma invertida. Observe, a sequência era A, B, C, D, E, F, G, todos esses genes nessa sequência. Depois que houve a torção ou giro de 180 graus, houve a inversão e nós temos agora a sequência de genes A, B, F, E, D, C e G. Houve aí a inversão. Por que ela é chamada de pericêntrica? Porque ela envolve o centrômero, esse eixo que divide o cromossomo em duas partes, iguais ou desiguais, e é o ponto de estrangulamento da cromatina, uma das proteínas que formam a estrutura do cromossomo. Tem vídeo aqui no canal sobre isso. E aí, quando esse pedaço, que é o centrômero, participa do processo, ela é chamada de inversão pericêntrica. Quando ele não participa, observe aqui, ó, o segmento sofre o giro de 180 graus e ele vai se soldar de forma invertida, sem a participação do centrômero. Olha aí, ó, ele não participa. Então nós chamamos de inversão paracêntrica. Ok? Outro caso de mutação cromossômica estrutural é a chamada translocação. Ocorre quando dois cromossomos não homólogos quebram-se simultaneamente e trocam seus segmentos. Na meiose, os dois pares de cromossomos não homólogos emparelham-se em cruz, pois têm segmentos homólogos em função da translocação. Olha aí, ó. Está aqui a estrutura do cromossomo, homólogos entre si, mesmo tamanho, mesma forma, mesma estrutura, mesmas características e os mesmos genes alelos, ó, A, B, C e D. Acontece uma quebra entre o gene C e o gene D. E aí você tem o que nós chamamos de os segmentos livres. São trocados entre os cromossomos que não são homólogos. Ok? Observe. A, B, C, D. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quando acontece essa quebra e essa troca de materiais, você passa a ter no primeiro cromossomo A, B, C, 6 e 7. E no segundo, 1, 2, 3, 4, 5 e D. Então houve a quebra primeiramente, inicialmente a quebra e depois a troca dessas partes cromossômicas e o emparelhamento que acontece na meiose vai formar entre esses eixos que foram
trocados à forma de uma cruz. O nome disso, translocação. Pessoal, esse é o conjunto de informações a respeito de mutações, alterações cromossômicas, e nós vamos continuar essa série no próximo vídeo. Até a próxima.